Marco, nos conta ainda um pouquinho ali, como é que é o Brasil propriamente? Será que o Brasil é aquilo que a gente tinha em mente, de tipo delinquência e etc? O que é Brasil? Acho que o Brasil é uma mistura de muita coisa, muita coisa. Quando se fala do Brasil, está se falar de um país de muita mixagem. Aqui há muita mixagem. Primeiramente, os aspectos sociais. O Brasil é muito liberal, é diferente de outros países, muito liberal. Aqui faz-se coisas que você. Há dias se perguntou, por exemplo, eu estou numa universidade onde, tipo, não é igual a Angola, tu sabe? Você conta o número de homens héteros, tu sabe? Por exemplo, nós estamos acostumados em falar, estamos acostumados em falar todos, tu sabe? Usar o termo todos, por exemplo, o termo todos, não, todos aqui, todos não sei o quê. E quando Ok. você chega aqui, você é obrigado a mudar os termos. Você não pode dizer todos, porque o termo todos é machismo. Aí você é obrigado a dizer todos e todas. Mas agora Ok. você também não pode usar todos e todas, porque também como é que é? É fobia por outros gêneros. Agora você tem que usar todos, todas e todos. É. Tá vendo? Eles precisam se rever no teu discurso, sabe? Precisa ser abrangente. Então, é muito complicado. É um país de muitas mixagens. E aí, aqui, por exemplo, eu não estava acostumado a lidar com esse lado dos LGBTs Uhum. e outras realidades. Mas aqui hoje já consigo ter outra percepção, outra visão das coisas. Estás a ver? Embora não concordando com muita coisa, mas você Sim. acaba por né, deixar o outro viver porque ele é livre de ser o que ele escolheu ser, tá vendo? Então são realidades extremamente diferentes. E eu digo sempre que viver Outro fora bebê. da Não peguei realidade. essa. Percebe o discurso dele que ele está a dizer que acabou por encarar, ou por aceitar a condição que ele encontrou, apesar de não concordar, estás a ver? Então, tipo, é uma globalização que está nos a afetar, que pelo menos nós cristãos, quando estamos lá em Angola, nós cristãos lá em Angola, é uma coisa que nós temos um repúdio e nós demonstramos isso com uma expressão de autoridade, estás a ver? De tipo, não sei o quê, repudiamos mesmo assim. Yeah. Yeah, mas tu, quando estás fora de lá, tu Até percebes, não é bem assim que você tens que lidar com isso. Diz. Mas eu Na, acho, tipo, eu na acho real- que respeitar não significa aceitar, né? Tu podes respeitar alguém pela condição sexual dele, Uhum. porque o que é que acontece? As pessoas aqui são muito intolerantes. São muito intolerantes. Algumas religiões pregam o livre-arbítrio e não praticam. não Estás a tem ver? essa Quando tu restrição. pregas que alguém... Desculpa só, gente. Desculpa só. Não é Vamos cortado. entrar em teologias agora. É teologia. Eu acho Não, mas eu acho, tipo, quando tu defendes o livre-arbítrio, desculpa, Mikanda, quando tu defendes o livre-arbítrio, tu tens que ter a capacidade de... É o quê? Quem afirma uma coisa tem que esperar boas cenas. Estás a ver? É verdade. Eu algumas vezes não concordo com algumas atitudes de pessoas que eu também faço parte, tipo de LGBT, não sei o quê, porque são pessoas também intolerantes, porque uma vez um amigo meu disse, não mesmo, e por vezes eles não notam, acabam por assediar as outras pessoas, estás a ver? Yeah. Eu Tipo, sofro muito assédio assediar. aqui. Estás a ver? E as pessoas não sabem, tipo, que a pessoa pode respeitar a tua decisão, mas não significa que a pessoa aceita aquilo. E tu tens que respeitar o espaço da outra pessoa. Até lá tudo bem. Mas quando tu pregas o livre-arbítrio nas pessoas, tu tens que ter a capacidade de entender que as pessoas vão se manifestar de formas Certo. diferentes. mas Angélica, O mesmo acontece com aquela cena. O mesmo acontece com aquela Angélica. cena da Aline Frazão quando falou sobre o Nagrela. Tipo, quando tu falas o que tu queres, tu também ouves o que tu não queres. Estás a ver? Mas é Desde o Danilo momento em que Castro. e o Danilo Carlos falou isso. Desde o momento em que tu manifestas a tua opinião sobre alguma coisa, a tua sexualidade ou qualquer coisa que você manifesta, tens que saber que vai ter pessoas que vão aceitar, vai ter pessoas que não vão aceitar. Mas o mais importante é respeitar, estás a ver? E é o que o Marco diz, a gente mesmo rebateu o que o Marco diz com a questão de religiosidade, estás a ver? Tipo, a questão de essa divergência entre você encontrar coisas, não concordar, mas aceitar conforme está, isso não tem... Não está Eu acho que não aceitar, eu acho que é respeitar. Yeah. Porque Até se não pode aceitam, aceitar, né? respeitam só. Yeah. Yeah, eu acho que não está muito ligado à questão religiosa, isso está muito ligado também à questão cultural, estás a ver? Não é muito o que o pastor prega, é o que nós somos ensinados a ser dentro da nossa própria cultura.
Sim, de qualquer modo, é isso que você está a dizer. De qualquer modo, há um intercâmbio, porque a igreja é um agente cultural, é um agente social, por ser um agente social, ele incentiva na emancipação da cultura. Querendo ou não, aqui no Brasil, por exemplo, aqui eles apostam muito na literatura. Okay? É tipo, eles criam as suas próprias obras literárias. Há termos que, por exemplo, usa-se lá em Angola, que aqui não se usa, por exemplo, a palavra denegrir. Palavra denegrir. Parece uma simples palavra, mas tem a ver com racismo. Então, são coisas que passam... Isso. Ele disse que a palavra denegrir, que lá fora no Brasil é visto como racismo. Yeah. Por causa do negrir, Sim, por causa do negrir. Racismo. Denegrir, denegrir. Tornar negro. Okay. O significado parece que liga a raça negra aos negros com algo mau, uma imagem mal passada. Quer dizer que o negro tem sempre uma imagem mal passada, sabe? Então, são coisas que, tipo, nós permitimos e as igrejas pregam isso. Eu, por exemplo, eu sou cristão, mas penso muito fora da caixa. Eu, por exemplo, tenho assuntos em que estou a pensar e me revejo nos pensamentos islã. Eu, por exemplo, quanto a boa de opiniões que eu tenho, é de Malcolm X. O que acontece, por exemplo, a cultura brasileira, até agora não se sabe por certo quem é o brasileiro, por exemplo, a identidade real do brasileiro, não se sabe, por exemplo, isso. Porque o Brasil foi uma terra em que os europeus chegaram com os escravos, encontraram os indígenas, invadiram os indígenas, destruíram os indígenas, e os indígenas vivem aí atirados, são discriminados, mas são os próprios donos da terra. Yeah, e depois quem desenvolve o Brasil são os negros. Quem fundou o Brasil, né? E falam sempre que quem fundou o Brasil, não sei o que é, até agora cria vários debates. Aqui o que acontece é que está legitimado de que, por exemplo, Angola é posse de Portugal, está legitimado isso. Não, essa parece que não é a nível constitucional. A nível constitucional, Angola é livre. Mas quando você começa a rever o lado da história, os nossos putos na 4ª classe estão aprendendo que Diogo Cão descobriu Angola, por exemplo. Quando nós não estávamos perdidos, estás a ver? O termo correto seria invadiu. Yeah. São termos que vão legitimando que nós somos posse, que Brasil é posse. Estás a ver? Os portugueses descobriram o Brasil. E não é descobrir, era invadir. Enquanto os termos descobrir estiverem a serem empregos, vamos estar a legitimar de que nós somos pertences deles. Tudo que é nosso, na realidade, é deles, porque eles é que descobriram. Então, essas coisas é que eles fazem olhar para nós e dizer para eles são nossos pertences, nossos ouros, nossos petróleos. É isso que vai continuar a ser dito enquanto não se desconstruir essas ideias coloniais. Mas também eu acho que está na hora dos negros escreverem as suas próprias histórias, estás a ver? Eu acho que isso é bem importante, porque as histórias são sempre contadas de um lado, quando tinham que ser contadas de dois lados. Para que as pessoas percebam. E é aquela cena de, quando tu ouves dos dois lados, tu vais conseguir opinar melhor, estás a ver? Tu ouviste de um... Porque os livros aqui, o sistema de ensino aqui, não, tipo, os livros não são feitos cá, estás a ver? E tu ouves o que o outro lado queria contar, tu não ouves a verdadeira história de Angola, que muita gente diz que é uma mentira, não sei o que. Só que aqui tem um problema, mas a ver, bem lá no fundo parece que nós não escrevemos a nossa história. Tem pessoas em Angola com conhecimento histórico que eu chamo de conhecimento muito bem fundamentado a respeito de Angola. Mas você consegue perceber dentro da abordagem dessas pessoas, parece que não querem propriamente mostrar aquilo que eles sabem, parece que estão a pedir que seja reconhecido aqueles que eles já têm, estás a ver? Logo, ainda... Eu acho que não é só uma questão... Fala. Não, Fala. Vai terminar. Vai, termina aí. Mas eu acho que não é uma questão de coisas delas não quererem falar. Vocês sabem que a história é algo muito delicado e mata. Sim, morre muita gente por querer falar a verdade. A história é poderosa. Quando você mente uma pessoa sobre a história dele, você destrui a pessoa. Uma história isso envolve questões econômicas. Tá a ver? E quando estamos aí em questões econômicas, políticas, não sei o quê, isso já vai morrer, porque a pessoa vai querer. Eu queria dizer, o governo não dá educação porque a educação derruba o governo. O governo não vai querer te dizer a verdade, estás a ver? Porque se ele dizer a verdade, tu vais ter a capacidade de escolher. Ele não quer que tu escolhas nada. Ele quer que tu vivas uma vida que não é tua. E fica tipo,
alguém que deixa a vida me levar, estás a ver? Do jeito que acontece Imagina aqui no só o nosso mundo país. descobrir que tudo se descobriu em África. O mundo teve essência em África, o mundo saiu de África. Muda Yeah. todo o episódio da Mas história. a Eles não questão, querem que isso a aconteça. questão da sistematização, eu acho que Yeah. a questão da sistematização política não é simplesmente uma questão do governo local, no caso Angola, mas é uma questão Não global, estás a ver? Tipo, é muito grande. É muito sim, grande. Por É exemplo, como. quem acompanha o Kanye West há pouco tempo estava a dizer que acho que a economia do mundo está na mão dos judeus. Yeah, muita gente, também já E ouvi muita essa gente não teoria. estuda. Sempre os teve. Yeah, e muita gente não estuda sobre isso. É que, sabe, hoje em dia, quando tu és negro, tu sais para falar de uma coisa muito importante. Tu és dado como louco, tá a ver? Uhum. Porque eles querem fazer com que você passe esse vexame, como dizem os brasileiros, essa vergonha. Uhum. Mas que é verdade. Qualquer pessoa que acompanha a história sabe muito bem que a economia os judeus são muito reservados, mas a economia do mundo está na mão dos judeus. Eles são donos dos Estados Unidos, por exemplo, né? Yeah. São os donos dos Estados Unidos, são os verdadeiros americanos, segundo eu, eles. eu partilhei isso aqui com Mikanda. Recentemente eu fiquei a saber que 90% de toda a economia adquirida durante quanto? Durante os últimos 50 anos está na mão de apenas de 1% da população mundial. Estás a ver? Estamos a falar de tipo